Vamos conferir a resposta da interatividade? Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada uma meta a ser atingida em projetos para a primeira infância? Alternativa correta E. Desenvolver a responsabilidade cívica e pessoal. Vamos dar continuidade. O desenvolvimento de programas requer como etapa obrigatória que precede a aplicação, a seleção e o planejamento das atividades. E é muito importante que você execute essa etapa com muita cautela. Nessa etapa são estabelecidas metas e objetivos. São determinados os conteúdos específicos do programa. É produzido e ou selecionado material educativo e são planejados os métodos a serem empregados no processo de ensino-aprendizagem. Perceba quantas coisas importantes eu citei aqui com relação a essa etapa de planejamento das atividades. As metas e objetivos precisam ser muito claras. O erro mais comum aí, acredito eu, com relação a esses projetos, são objetivos não muito bem delineados. Os objetivos desse projeto precisam ser muito claros. Se você não tiver metas claras e objetivos, você não vai saber depois, no final, se você conseguiu ter sucesso no seu projeto. Os conteúdos específicos também, é muito importante que você delimite esses conteúdos. Não dá para ser um projeto muito aberto, você não pode querer trabalhar muita coisa, senão depois você vai ver que não dá tempo, que você não consegue. Então é importante adequar os conteúdos ao período que você tem, ao tempo que você tem para executar esse projeto e também verificar se a metodologia, se o método que você vai utilizar está adequado, ok? Sempre muita atenção aí nessas etapas. Em alguns casos, o desenvolvimento e a implementação do programa são dois processos separados e distintos. No entanto, o ideal é que sejam trabalhados em conjunto, em um processo contínuo, em que os participantes estejam ativamente envolvidos no planejamento e na aplicação do programa. Porém, a gente sabe que nem sempre isso é possível. Existem instituições em que isso não ocorre. As pessoas que planejam, né, o projeto, muitas vezes não são aquelas que executam. O ideal é que seja a mesma equipe planejando esse projeto e aplicando também. E é importante ressaltar que a avaliação do programa implementado fornece subsídio para melhorias futuras. Apenas verificando, avaliando o projeto que já foi implementado, esse programa de educação ambiental, você saberá quais serão as necessárias mudanças e alterações para o próximo projeto que você deseja aplicar. Se são necessárias essas mudanças, anotar sempre, registrar muito bem quais são essas mudanças necessárias para que o seu projeto tenha melhor qualidade sempre. A ideia é sempre evoluir, sempre mudar para melhor. Vamos ver algumas recomendações para a primeira infância? Começar com experiências simples. Claro, quando a gente está lidando com crianças, não adianta começar introduzindo um conceito teórico complexo para essa criança. Precisa começar aí numa parte mais simples, com experiências simples, né? É muito importante. Manter a criança envolvida ativamente. Com certeza, quando a criança fica muito tempo parada, a maioria delas acaba dispersando, perdendo o interesse por aquele desenvolvimento de projeto. É importante as crianças estarem ativas aí, executando, colocando a mão na massa, né, digamos assim, para que elas se mantenham motivadas a participar. Promover experiências prazerosas, claro, quanto mais prazeroso para a criança, mais interesse ela vai ter em participar desse projeto. Mesclar a experiência com os ensinamentos. Então, não é interessante projetos com muito tempo de teoria. É importante você sempre aí mesclar, né? Períodos que você vai apresentar alguma coisa mais teórica, existem períodos que você vai desenvolver alguma parte mais prática com essas crianças para que elas mantenham o interesse. Elaborar atividades que estimulem intensamente as sensações. As crianças, elas são muito movidas às sensações. É importante que essas sensações estejam inseridas aí. Quando eu falei do cheiro, né? A criança vai sentir o cheiro do rio, às vezes, se ele não estiver limpo, ou a criança vai perceber como é que está o ambiente. Essas sensações são importantes para que a criança se sensibilize. Promover experiências multimodais de aprendizado, ou seja, de diversas formas.
tente não colocar apenas uma estratégia, né? Tem crianças que às vezes podem não captar a mensagem que você está passando de uma forma. Aí você tenta passar de outra forma esse mesmo conhecimento. Manter o foco nos relacionamentos e, por último, criar uma atmosfera acolhedora para o aprendizado. É importante que a criança se sinta acolhida, né? Não se sinta excluída, não se sinta pressionada, sempre aí mantendo esse ambiente acolhedor. Continuando aí para a primeira infância, próximo slide. Demonstrar interesse pessoal e apreço pelo mundo natural e tomar atitudes que sirvam de modelo. Essa aqui é muito importante, porque existem muitas pessoas, muitos professores de educação ambiental, por exemplo, que vão lá, ensinam, né, fazem um projeto, um programa, alguma coisa com crianças, só que saindo dali, aquele professor vai, joga lixo no chão, aquele professor vai e faz coisas que não estão de acordo com o que ele estava ensinando em sala de aula. É óbvio que as crianças vão estar atentas a essa postura do professor. Eles vão perceber que aquele professor está falando coisas na teoria que ele não está praticando. É muito importante estar atento a essa questão. Próximo aí, introduzir experiências e perspectivas multiculturais, sempre tentando variar aí, apresentar uma variabilidade para esses alunos. Ressaltar a beleza e o encanto da natureza. Promover atividades ao ar livre sempre que possível. As crianças se interessam muito em atividades ao ar livre. Elas não gostam de ficar muito tempo enclausuradas, fechadas em ambientes e elas acabam ficando impacientes. E incluir a educação ambiental em todos os momentos do processo educativo da primeira infância, em vez de considerá-la uma atividade adicional. A educação ambiental, o ideal é que ela esteja ocorrendo a todos os momentos da vida, né? Não só na escola, como eu mencionei, como em diversos ambientes. Programando a educação ambiental no contexto da educação formal. Vamos focar agora na educação formal. Algumas etapas que podem auxiliar na incorporação da educação ambiental no currículo escolar. Primeira delas, selecionar o tópico ambiental a ser infundido em cada uma das disciplinas. Então, selecionar o tópico que será trabalhado em cada disciplina. Identificar quais disciplinas estão relacionadas ou dão suporte ao estudo de um determinado tópico ambiental. Conversa, é importante então quando você for atuar em sala de aula, quando você estiver atuando em alguma escola, por exemplo, você ter aí um contato com os demais professores, sempre tentando aí buscar essa compreensão das outras disciplinas, né? Como eu já mencionei, a educação ambiental, a área do meio ambiente, é multidisciplinar. Desenvolver um ou mais objetivos ambientais para cada disciplina. Identificar novos recursos a serem usados para atingir os objetivos ambientais, equipamentos, materiais de consumo, referências, locais para trilhas. É importante que você tente diversificar as possibilidades de trabalho na área do meio ambiente. Não sempre tentar fazer a mesma proposta, né? Então, se você variar aí os equipamentos utilizados, os ambientes que você vai visitar, por exemplo, se você puder fazer uma trilha em algum parque ecológico com esses jovens, né? É muito interessante para que eles ampliem o horizonte deles, né? E consigam aí captar as diversas variáveis do ambiente. Programando a educação ambiental no contexto da educação formal ainda. Diretrizes para o desenvolvimento de programas. Envolver o público-alvo nos diversos momentos do planejamento do conteúdo e formato do projeto ou programa. Claro, se você fizer um projeto ou um programa de educação ambiental e que apenas o começo seja mais interessante, depois fica uma coisa meio monótona, aquelas pessoas vão perder o interesse. É muito importante que todas as etapas seja atraente para esses participantes. É importante esse outro item que eu vou mencionar agora, basear-se em outros programas, mas procurar incluir novas abordagens específicas para o público-alvo. Claro que você pode utilizar já programas existentes, se basear neles, né? Utilizá-los como pesquisa, mas nunca copiar exatamente o programa desenvolvido em outro lugar. Você sempre vai ter que fazer uma adaptação para o seu público-alvo, para a região que você está trabalhando. Com certeza vão ter as suas especificidades. Sempre que possível, ir além da simples transferência de informações.
visando a elaboração de uma construção efetiva da conscientização e de habilidades desejáveis no contexto da educação ambiental. Sempre que a gente sai do tradicional, que a gente consegue estimular outros sentidos, né, dos jovens nesse momento de projetos de educação ambiental, a gente consegue aí atrair a atenção deles, fazer com que a gente realmente construa aquele conhecimento e essa conscientização. Sempre, então, tente permitir aí diversos tipos de experiências. E agora vamos falar um pouquinho da educação não formal? Para manter a precisão factual e um equilíbrio de pontos de vista durante todo o programa ou projeto. É importante que você se atenha a essa questão. Quando você for desenvolver qualquer tipo de projeto na área de educação ambiental, agora no momento estamos falando do ambiente não formal, não pode ser colocado o seu ponto de vista pessoal ali. Então, você precisa trazer realmente os conceitos teóricos conhecidos, comprovados, né? Não pode colocar a sua ideia pessoal, eu acho que esse lugar deveria ser feito tal coisa. Não, mas por que você acha? Quais são os fatores que influenciam, né, os conhecimentos existentes nessa área, as publicações, os estudos? Então, é importante sempre o embasamento técnico. Elaborar uma estratégia eficiente de divulgação para o programa ou projeto. Claro, nenhum projeto sobrevive aí sem divulgação. É muito importante essa etapa também. Vou apresentar para vocês, a partir de agora, um tipo, né, de trabalho na área de educação ambiental que é um pouco mais recente e não é tão conhecido, tão difundido na sociedade. Chama-se interpretação ambiental. É uma atividade educacional que tem o objetivo de revelar os significados, as relações ou os fenômenos naturais, por intermédio de experiências práticas e meios interpretativos, em vez da simples comunicação de dados e fatos. A interpretação ambiental, ela é um tipo de projeto na área de educação ambiental que ela busca aí cutucar, digamos assim, né, deixar o participante ali intrigado, fazer com que ele busque ali construir o conhecimento durante aquele projeto. Você não vai passar todos os conhecimentos prontos para ele. Não, ele vai ser instigado a buscar e construir esses conhecimentos e valores através da interpretação ambiental. Ela facilita o conhecimento e a apreciação da natureza, pois é uma tradução da linguagem da natureza para a linguagem comum das pessoas. Coloquei algum exemplo para vocês aí, para você aí em casa. A interpretação ambiental é uma técnica didática, flexível e moldável às mais diversas. Então verifique aí essas imagens, né? Esses painéis que estavam em algum parque ecológico, aí passando algumas informações para o participante e com base nessas informações ele vai fazer e vai construir o conhecimento final, né, com o que você deseja passar aí. É imprescindível partir sempre da investigação científica e ser fiel aos resultados dessas investigações. Existem diversos projetos já implementados de educação ambiental com relação à interpretação ambiental. Mas não é muito difundido ainda. Muitos deles são relacionados a trilhas em parques ambientais, como esse do caso aqui da imagem que eu coloquei para você. A interpretação deve associar o tema do programa à personalidade ou à experiência dos participantes. Se aquele participante não tiver interesse naquela área, naquele tema, ele não vai buscar participar dessa interpretação. A interpretação é a revelação baseada em informações. Então veja essa questão da revelação. Não é passado aí todos os conceitos prontos para esse participante. A meta principal não é a instrução, e sim a provocação. A interpretação deve tratar do todo em conjunto e não de partes isoladas. Os temas devem estar interrelacionados. Então, a interpretação ambiental tem essa característica de passo a passo fazer com que a pessoa vá se sentindo provocada, né, instigada a chegar ao final aí desse projeto e concluir e alcançar o objetivo, né?
Para crianças, a abordagem é diferente, sempre vai ser diferente. No projeto de interpretação ambiental também. Não dá para você achar que a criança, dependendo, lógico, da faixa etária, mas achar que ela vai conseguir percorrer o mesmo caminho, a mesma construção de conhecimento que um adulto. Tá? Então, essa abordagem é muito importante que seja diferenciada. Um exemplo é o Programa do Desenvolvimento Interpretativo do Parque Nacional dos Estados Unidos. Delineou 4 princípios básicos que se resumem no enfoque. 1. No recurso, ou seja, naquilo que será interpretado, seja um ambiente natural ou um patrimônio histórico, também são utilizados interpretação em parques históricos, patrimônios históricos. No papel desempenhado pelos visitantes, os participantes, no propósito da interpretação e nos resultados da interpretação. Vamos aí à próxima interatividade. Com relação à interpretação ambiental, é correto afirmar que A. Tem o objetivo de revelar os significados, as relações ou os fenômenos naturais, por intermédio das experiências práticas e meios interpretativos. B. Deve ser realizada exclusivamente ao ar livre. C. A meta principal é a compreensão do conteúdo do material didático utilizado. D. A abordagem utilizada é igual para adultos e crianças. E a alternativa E. Deve ser realizada apenas na escola. Vamos conferir a resposta? A alternativa correta, alternativa A. Tem o objetivo de revelar os significados, as relações ou os fenômenos naturais por intermédio de experiências práticas e meios interpretativos. Eu espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima!